A avó maltratada revela como foi desprezada após financiar a viagem de um milionário. Maria das Graças Oliveira, 68 anos, uma avó cheia de vida e histórias para contar, estava prestes a embarcar na aventura de sua vida. Imagine só uma viagem para Fortaleza, onde as areias quentes e o mar azul a esperavam. Era o sonho que desejava realizar para seu filho e seus netos. Depois de anos de trabalho duro, escondendo centavos, agora vinha a recompensa. Mas a felicidade que pulsava em seu coração logo se transformou em um pesadelo. Certa manhã, enquanto preparava um bolo na cozinha, Maria ouviu a voz da sua filha, Sara, vinda da sala. O que começou como um passeio se transformou em uma trama sombria. Vamos usar a herança da mamãe para investir em algo que traga lucro. A frase tomou forma em meio ao cheiro de bolo fresco. Os olhos de Maria congelaram. Aquelas palavras soavam como facas, cortando sua esperança. A generosidade tinha um preço. Uma exploração escondida atrás de S. O calor do forno não se comparava ao calor que preenchia seu peito. O que antes era amor virou um jogo de poder. Revoltada, Maria decidiu que não permitiria que sua bondade fosse usada como moeda de troca. Então, criou um plano audacioso, um empréstimo. E não qualquer empréstimo, mas com cláusulas rigorosas que exigiam que sua filha e o genro, Renato, aprendessem a valorizar o suor e o esforço que ela dedicou à família. Os dias que se seguiram foram tensos. À medida que Maria impunha suas condições, via o amor de Sara escorregar entre os dedos. O diálogo, que um dia era cheio de carinho, agora era repleto de acusações. Os olhares que antes brilhavam de carinho se tornaram frios e distantes. E ali estava ela, sozinha, cercada por paredes que ecoavam uma confrontação familiar. Enquanto buscava apoio, Maria se lembrou das amigas que também enfrentaram dilemas semelhantes. Com a coragem compartilhada, ela refletiu sobre o que realmente significa generosidade. Aprendeu que, sem respeito, um segredo de sua infância estava à espreita, pronto para ser revelado. Algo que moldou seu conceito de família. E como se o destino quisesse testar ainda mais sua força, cada novo dia trazia surpresas que faziam seu coração acelerar. Vozes sussurrando, perguntas não feitas, o mistério pairava no ar. Sara, antes tão próxima, tornava-se uma estranha. Maria, determinada, não desistiria de sua dignidade. Sabia que educar era também libertar. E assim caminhava sozinha, mas firme, em meio ao emaranhado de sentimentos e segredos. O que mais ela descobriria sobre sua própria história? E a que custo os laços familiares se romperiam ou se reconfigurariam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Maria caminhava ali, sozinha em sua solidão, uma sensação estranha tomou conta dela. O cheiro do bolo ainda a envolvia, mas agora
era um lembrete amargo de um amor desfeito. O silêncio na casa se tornava ensurdecedor, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Naquele dia algo se quebrou. Sara apareceu, a expressão carregada, quase dura. "Mãe, precisamos conversar. Agora!" Maria sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão urgente? A filha, normalmente tão doce, agora parecia uma estranha. O coração de Maria acelerou, e ela já estava pronta para ouvir mais uma vez sobre investimentos, planos e promessas não cumpridas. Mas ao invés disso, a verdade caiu como um raio. O que Sara revelou mudou tudo. "Não é sobre o dinheiro, mãe." Ela respirou fundo, a voz embargada. "É sobre o papai. Ele não era quem você pensava que era." Maria congelou. "Como assim? O que você quer dizer?" O nó na garganta se apertou ainda mais. Sara hesitou, mas a urgência em suas palavras não permitiu que ela guardasse mais segredos. "Eu encontrei documentos. Ele tinha dívidas, muitas, e ele fez isso tudo em seu nome. Uma parte da herança que você achava que seria sua foi usada para saldar as dívidas dele. Ele escondeu tudo de você." As pernas de Maria pareciam flutuar. O chão sob seus pés desapareceu. Anos de lembranças, o carinho, as risadas, tudo desmoronava. "Como você soube disso?" "Eu recebi uma ligação secreta de um credor, e eu desenterrei os papéis que ele tinha escondido." A voz de Sara estava trêmula, mas firme. "Ele trocou a nossa segurança por um sonho de riqueza que nunca aconteceu." Maria sentiu o mundo girar. "Não poderia ser verdade. E você não me disse antes. A dor era aguda, um corte profundo. Você escondeu isso de mim." Sara ergueu as mãos como se tentasse buscar compreensão. "Eu estava com medo. Medo do que você faria, como você reagiria." Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando com lágrimas. "Mas agora precisamos nos unir. Esse homem que você amou, ele nos enganou." O silêncio que se seguiu era penetrante. O ar parecia pesado. As memórias de Maria eram agora sombras. E a imagem de seu marido, um homem que sempre acreditou ser honesto e trabalhador, desmoronava. O que restava entre elas agora? O que mais poderia ser revelado? Um grito ecoou do exterior. O estalo de vidro quebrando. Maria e Sara se entreolharam, o medo refletido em seus rostos. Não era apenas a verdadeira natureza de seu pai que estava em jogo. O mundo que elas conheciam estava prestes a desmoronar. O que mais estava escondido? Maria sentiu um aperto no peito. À medida que a tempestade se aproximava, ela sabia que a revelação de Sara era apenas o início. Segredos eram como sombras na luz, e agora tudo estava exposto. O que mais ainda estava por vir? Maria ficou paralisada, o coração disparado. As palavras de Sara ecoavam em sua mente como um tambor maldito. O que mais poderia ser verdade? O que mais seu marido, o homem que ela amava, havia escondido? Um ruído súbito cortou o ar tenso da sala. Um vidro quebrando na cozinha. "Mãe, o que foi isso?" Sara perguntou, a expressão dela se transformando de confusão para medo. Maria olhou em direção à cozinha, o medo se formando como um nó em seu estômago. "Eu não sei." Antes que pudesse completar a frase, outra batida estrondosa fez o coração dela falhar. Os dois olharam uma para outra, o desespero subindo como fogo. "Fica aqui!" Maria ordenou, enquanto caminhava lentamente em direção à cozinha, o instinto a empurrando para frente. Os passos dela eram um sussurro sobre o chão de cerâmica. O cheiro do bolo ainda pairava no ar, mas o doce agora se misturava com o amargo terror. Ela entrou na cozinha e viu o desastre.
O vaso que antes estava na mesa estava estilhaçado e uma sombra se movia rapidamente na janela. A luz do sol batia na vidraça estilhaçada, criando um arco-íris de fragmentos no chão. Nossa, que bagunça! Maria sussurrou, mas a voz falhou. E então ela viu uma figura se movendo nas sombras do quintal. Um homem. Ele parecia familiar, mas algo estava errado. Ele se virou, e ao encontrar o olhar de Maria, seu respirar parou. Era Renato, o genro. Mas não era só ele. Algo estava muito diferente. Mãe, o que ele está fazendo aqui? Sara perguntou, já em pânico. Renato, o que você está fazendo? Maria exclamou, mas ele já estava na porta, suando, a expressão repleta de desespero. Mãe, precisamos falar, ele disse, interrompendo. Desta vez, havia um lampejo de culpa em seus olhos. É pior do que você imagina. Antes que Maria pudesse perguntar mais, Renato a empurrou para trás, fechando a porta atrás de si. Ele olhou ao redor, como se estivesse fugindo de um fantasma. Eu não queria que você soubesse assim. A verdade é que... Ele respirou fundo, parecendo pegar coragem. O seu marido, ele fez mais do que você pensa. O que você quer dizer? Ela estava se preparando para a reação dele, já esperando um novo choque. Ele não estava apenas endividado. Ele estava ligado ao crime, à venda de bens roubados. Eu descobri. Ele me envolveu na questão. E quando eu tentei sair, ele me ameaçou. Renato estava pálido e suas mãos tremiam enquanto se agarrava à mesa. Maria mal podia respirar. Sentiu as sombras do passado a envolverem. E a imagem do marido que ela amava agora era uma miragem. Isso não pode ser verdade. É verdade, mãe. Sara, eu não queria que você soubesse disso assim. Eu só quis proteger você e as meninas. Renato implorou. Um frio intenso percorreu a espinha de Maria. Você também escondeu isso de mim? Um barulho vindo de fora a fez virar a cabeça. Mais uma vez, a sombra se movia. O que está acontecendo lá fora? Ela perguntou. Talvez eles estejam atrás de mim. Conseguimos nos livrar das dívidas, mas não das consequências. Renato se apressou, a voz tremendo. Mãe, tá tudo desmoronando. Precisamos sair, rápido! Sara disse, seus olhos arregalados. E então o som de sirenes cortou o ar. Próximo, muito próximo. Maria sentiu que tudo estava desmoronando ao redor. Renata estava envolvida em um crime, o que significava uma vida inteira de segredos, mentiras e traições. E a presença da polícia, o que eles queriam? As sirenes estavam mais altas agora, o pânico se espalhando pela casa. Maria, Sara e Renato estavam cercados. O que mais viria à superfície? O chão sob seus pés parecia agitado, e a verdade que antes havia soado tão clara, agora se desvanecia no caos. Que futuro aguardava aquela família, agora que a sombra do crime pairava sobre eles? O que estaria escondido a mais sobre aquele homem que acreditavam conhecer? A tensão se tornava palpável, e as respostas pareciam distantes enquanto a escuridão se aproximava a passos largos. Maria sentia o coração aos pulos, a adrenalina correndo por suas veias. As sirenes se aproximavam cada vez mais altas, como uma tempestade prestes a desabar. A verdade sobre seu marido, revelada por Renato, parecia um golpe abaixo da cintura. O que mais você sabe? Ela não conseguia esconder a urgência na voz, um pedido silencioso. Eu só queria proteger vocês, Renato disse, a voz trêmula. Mas agora não há como esconder mais. A polícia está chegando. Sara, ainda ao lado de Maria, segurou sua mão. O pânico
aquecendo em seus olhos. Mãe, precisamos ir. Por favor. Maria ficou paralisada. Não era apenas a polícia. Algo mais profundo estava em jogo. A imagem do marido, aquele homem forte e protetor, agora parecia uma fachada. Uma sombra passou pela mente dela. E se a vida inteira que levara com ele fosse apenas uma mentira? Renato, palpável em sua agonia, virou-se para a janela. Eles vão vir atrás de mim. Não posso voltar. A polícia não entende. Eles acham que eu sou cúmplice. Mas você é! Sara gritou, as palavras saindo sem filtro. O que mais você escondeu, Renato? Maria sentiu a tensão aumentar como um fio prestes a estourar. Renato, respira, ela disse, tentando manter o controle. Me diga tudo. Foi quando um estrondo ecoou à porta da frente. A casa balançou e o medo se transformou em pânico real. É só a polícia! Renato berrou, enquanto tentava cercar um plano. Eu não quero que eles peguem você e Sara. O que você quer fazer? Maria perguntou, com a voz baixa, enquanto o caos se alastrava ao redor. Eu vou me entregar. É a única forma de vocês ficarem seguras. Ele parecia decidido, mas os olhos abalados mostravam a verdade dele. Não posso deixar que você entre nesse turbilhão. Maria se sentiu como um barco à deriva em um mar tempestuoso de emoções. Não, eu não vou deixar você se entregar. Não posso perder mais alguém que amo. A palavra amor deixou um amargo no fundo da garganta. O que era amor, afinal, quando tudo o que conhecia estava desmoronando? Então, um novo barulho interrompeu o silêncio. Um grito agudo cortou o ar. Era uma voz familiar, mas não era de Sara. A expressão de Renato congelou. Foi a Amélia, ela está aqui. Os olhos de Maria se arregalaram. Amélia? Sua irmã mais nova, que costumava ser seu alicerce. Desde o acidente, eles perderam o contato. O que ela estava fazendo aqui? E por que agora? Mais um estrondo na porta frontal, e ela já podia ver sombras se movendo do lado de fora. Os policiais estavam em pé de guerra. Amélia, não! Fique longe! Renato gritou enquanto se movia bruscamente para a entrada da cozinha. Sara hesitou, mas Maria a segurou. Deixe ele ir, filha! Renato arrombou a porta, e o que se seguiu parecia um filme em câmera lenta. Amélia estava lá, e o olhar de reconhecimento a fez tremer. Mas o que mais chocou foi o que ela trouxe consigo. Um documento na mão, cheio de palavras rabiscadas freneticamente. Eu não pude deixar só saber, Maria. Sobre o que você está falando? Maria exigiu. Mas o desespero em seus olhos dizia tudo. Amélia estava pálida, mas determinada. Sobre o papai, eu encontrei tudo. Os papéis, as mentiras. A voz dela falhou e as lágrimas escorriam. Ele não morreu acidentalmente. Ele foi. Antes que pudesse terminar, a porta se abriu abruptamente e policiais em peso invadiram a casa. Mãos ao alto! Gritaram, mas Maria não conseguia desviar o olhar de Amélia, que parecia estar prestes a revelar o impensável. O que mais poderia o pai ter escondido? As peças do quebra-cabeça se movendo para uma revelação mais devastadora do que poderiam imaginar. Uma sombra pairava sobre a família. As certezas estavam se desfazendo como fumaça. O que mais poderia ser ocultado nas sombras à medida que a verdade emergia de forma implacável? Maria sentiu que sua vida estava em um fio, enquanto o mundo ao seu redor se desmoronava. O que mais iriam descobrir? E a que custo?
Amélia estava ali, a tensão no ar pesava como chumbo. As sirenes ressoavam lá fora, mas o verdadeiro tumulto estava dentro da sala. O olhar de Maria percorreu rapidamente os rostos aflitos de sua filha e do genro. O que ela faria com todas aquelas revelações? Que papéis, Amélia? O que você encontrou? Maria questionou, forçando-se a manter a calma, enquanto seu coração parecia querer escapar do peito. Documentos que mostram como nosso pai estava envolvido em negócios escusos, coisas que ele nunca contou para ninguém. Amélia disse, a voz embargada, mas o olhar determinado. Ele nunca morreu em um acidente. Ele estava fugindo. E isso pode ter relação com o que Renato falou. Como uma bola de neve, rolando ladeira abaixo. As revelações pareciam não ter fim. O que você quer dizer com fugindo? Renato perguntou. Sua expressão uma mescla de confusão e medo. Ele tinha inimigos. Pessoas do mundo do crime. Eu não soube até há pouco, mas há notícias sobre como ele supostamente foi encontrado. Ele não estava morto, Renato. As palavras dela causaram um silêncio profundo. O que Maria ouviu a fez sentir como se o chão se abrisse sob seus pés. Como assim? Ele não está morto? Foi difícil respirar. A imagem do marido que ela sempre amou, que havia partido, agora parecia uma mentira. Onde ele está, então? Amélia hesitou, as lágrimas substituindo a determinação em seu olhar. Ele pode estar em um lugar seguro, ou pior, em perigo. Fui atrás de informações e descobri que alguém andou fazendo perguntas sobre nós, sobre você e Sara. O ar pareceu congelar. Por que ele não veio para casa? Se ele não morreu, por que não se manifestou? O desespero distorceu a voz de Maria, como se estivesse tentando se agarrar a um fio de esperança. Então, como um sino badalando em um dia de tempestade, um estrondo sacudiu a casa. As portas tremiam e os policiais estavam a poucos passos. Maria olhou para Renato, o coração pesado. E se ele voltar, o que faremos? E se essas pessoas do crime estiverem atrás de nós também? As sirenes estavam tão próximas que ela podia ouvir os passos firmes se aproximando. E então, com um estalo, a porta foi arrombada. Policiais entraram, armados e determinados, e a cena explodiu em caos. Fiquem onde estão! Mãos para cima! Um deles gritou. Instintivamente, todos se viraram para a porta, e nesse momento, tudo aconteceu em câmera lenta. Maria viu Renato se mover. Ele se escondeu atrás dela, olhando com medo para os policiais. Renato! Ela chamou, uma onda de pânico subindo. O que você está fazendo? Por favor, mãe, não me entreguem. Por favor, eu não tenho nada a ver com isso. Ele estava em frangalhos, as lágrimas nos olhos. Era tudo sobre proteger vocês. E então, num piscar de olhos, Amélia se moveu. Com um movimento rápido, ela ergueu o documento que tinha em mãos. Esperem! Ela gritou. Isso pode mudar tudo! Meu pai, ele pode estar vivo! O grito ecoou como um trovão no ar pesado. Os policiais hesitaram. A tensão na sala era quase insuportável. Como assim, viva? Um dos oficiais perguntou, segurando a arma com firmeza. O tempo parecia parar. Ele não estava só endividado. Ele fugiu de algo muito maior. Ele pode ser o único que pode nos ajudar a sair dessa situação. As palavras saíam apressadas, preenchendo o ar com uma nova possibilidade. E, de repente, uma voz ecoou do fundo, quebrando a névoa de mistério. E se eu disser que eu sou a chave para tudo isso?
Maria congelou. A figura familiar que ela nunca esperava ver de novo apareceu na porta. Era ele, seu marido, a imagem do homem que havia amado, mas que agora parecia uma sombra de seu passado. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, o olhar direcional cortante, enquanto o caos ao redor parecia se silenciar. Os corações deles dispararam. Maria fechou os olhos e um frio percorreu sua espinha. O que mais estava prestes a ser revelado naquele momento? A verdade, afinal, poderia ser mais devastadora do que qualquer um dos segredos que haviam sido revelados. E todas aquelas perguntas começaram a ecoar na cabeça de Maria, enquanto a realidade se desdobrava diante dela. Como tudo aquilo se conectava? Qual era o papel de seu marido nesse novo emaranhado de mentiras e segredos? O nó se formou na garganta de Maria, enquanto as luzes da polícia brilhavam. A vida que conhecia estava prestes a desmoronar novamente. Maria congelou ao ver o homem que há muito acreditou estar morto. A figura familiar, marcada pelo tempo e pelos segredos, estava ali, diante dela. José. A voz dela mal conseguiu sair, como se um peso imenso se estivesse apoiando em seu peito. As sirenes ainda ecoavam, mas o resto do mundo parecia ter desaparecido. Nos dê uma chance de explicar, José disse, os olhos fervendo de uma mistura de medo e desespero. Os policiais olharam entre ele e a família, visivelmente confusos, mas prontos para agir. O ambiente estava carregado, e Maria não sabia se estava paralisada pelo choque ou pela esperança. O que você fez? Ela sussurrou, seu coração disparando. Eu não pude voltar antes. Fui forçado a sumir. Os homens que estavam atrás de mim eram perigosos. E tudo isso, ele gesticulou para a sala, o olhar ansioso em cada rosto. É mais complicado do que parece. Complicado? Renato cortou, a raiva rompendo a tensão. Você detonou nossas vidas e agora vem com essa história? Com que cara você se apresenta aqui? Um silêncio tenso abraçou a sala, antes que José pudesse replicar. Ele respirou fundo, como se estivesse buscando coragem. Eu descobri algo que pode nos envolver a todos. Sobre a herança, sobre as dívidas e sobre as pessoas que estão atrás de mim. Se eles sabem que estou vivo, isso pode colocar todos em perigo. Um novo ruído cortou as palavras. Um vidro se quebrando novamente, desta vez na parte externa da casa. Não temos tempo! José gritou, olhando rapidamente para a janela. O pânico fez o grupo se movimentar. Os policiais estavam se aproximando. Então, o que vamos fazer? Maria questionou, a voz trêmula. Se o papai não está morto, se ele escondeu algo, ele estava vendendo informações, armas, drogas, coisas que você jamais imaginaria. O tom de José era grave. Ele não morreu naquele acidente. Ele foi apanhado por um dos passadores. As palavras dele cortaram o ar e Maria sentiu como se o chão estivesse desmoronando novamente sob seus pés. Você está dizendo que tudo isso era uma fachada? Sara interrogou, a incredulidade explodindo. Você me deixou acreditar que ele era inocente? Precisamos sair, rápido! José insistiu, os olhos escaneando a janela. Eu não queria que você soubesse assim, mas agora não há tempo. Eles estão chegando. As palavras dele vibravam com um senso de urgência, mas o que mais Maria não sabia?
A vida que havia levado como esposa e mãe, a segurança que sempre sentiu, agora desmoronava a cada instante. E José? Ele havia sido um mentiroso? Uma nova sombra se formou na mente dela, ligando peças do passado que pareciam desconectadas. Mas e você? Onde esteve todo esse tempo? Maria exigiu, as emoções conflitando dentro dela, amalgamando dor e desconfiança. Eu estava sob proteção. Tentei encontrar uma maneira segura de voltar, mas estava sendo monitorado. Percebi que a única forma de me manter vivo e salvar vocês era me mantendo escondido. Ele olhou para Sara e Renato, a culpa gravada em sua expressão. E esse homem que seu pai fez contato? Ciências, drogas, algo muito grande para ser desfeito. Os policiais estavam na porta, prontos para entrar. Vamos para a porta dos fundos! Maria gritou, decidida, seus instintos flutuando entre medo e proteção. Ela sabia que precisava pegar sua família. Um plano de fuga começou a se formar, mas, enquanto se moviam, um olhar de compreensão passou entre todos. A ideia de colocar-se em frente ao verdadeiro perigo parecia um desejo ardente, uma necessidade incontrolável. Nesse momento de caos e confusão, um estrondo soou e a luz da sala se apagou. Do lado de fora, um grupo de homens descarregou tiros, mas não em direção ao pai. A balança virou. A relação entre mãe e marido se desequilibrou. O que mais eles não sabiam? As perguntas ecoavam na cabeça de Maria, a verdade se movendo no ar. O passado aprendeu em uma rede de mentiras, mas a verdadeira sombra agora dançava à luz das sirenes. O que mais havia além de taxar José como vilão? A cena parecia saltar, e a única coisa certa agora era que tudo estava prestes a ficar ainda mais complicado. Seriam eles capazes de sair dessa? A verdade estava ali, perigosamente próxima. Mas o que ela revelaria? A tensão se apoderou da sala, e o relógio parecia girar em câmera lenta. Os gritos dos policiais misturavam-se com as batidas aceleradas dos corações de Maria, Sara e Renato. A figura de José, seu marido, pairava como uma sombra faminta, cheia de segredos. Maria queria saber a verdade, mas o caos à sua volta parecia um mar revolto, e ela lutava para se manter à tona. Mãe, nós não temos tempo. Sara insistiu, puxando o braço de Maria. Precisamos sair já. José fez um movimento para a porta, mas as sirenes estavam mais próximas. Ele olhou para a janela, a ansiedade estampada no rosto. Se eu ficar aqui, eles vão me prender. Precisamos nos mover rápido. Antes que alguém pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu do lado de fora da casa. Maria sentiu um frio na espinha, um incompreensível terror irrompeu através dela. Era um som de metal colidindo com metal. Sirenes, gritos, tudo começou a se misturar em um crescendo de confusão. É tudo culpa sua! Renato esbravejou, deixando a raiva controlá-lo. Você é a razão pela qual estamos nesse buraco. Cala a boca, Renato! Agora não é hora para isso! Maria gritou, mas a voz dela tremia, não só de raiva, mas também de medo. O passado e o presente colidiam como trovões na tempestade que se aproximava. Corações disparavam, as emoções fervilhavam, e em meio ao caos, algo estalou na porta dos fundos. José se virou, e o olhar no seu rosto mudara. De repente, a fúria deu lugar ao desespero, como se ele tivesse visto um fantasma.
Antes que pudesse reagir, a porta se abrió con estrondo y una figura conocida apareció, Zé, o hermano de José. Mas algo parecía muy errado. Seu olhar estava cheio de pavor e ele segurava uma arma. José, o que você está fazendo aqui? Eles estão atrás de você. O impacto da revelação caí como um peso. Os olhos de Maria se arregalaram. Zé, o que você está fazendo com uma arma? O que está acontecendo? Oh, eu só queria te proteger, mano. Ele respondeu seu tom fervorosamente desculpável. O medo nos olhos dele, a maneira como a arma tremia em suas mãos, transformaram a cena em um pesadelo. Mas você não entende. Eles descobriram tudo. Descobriram o quê? Maria perguntou, a voz apertando em sua garganta, sufocando a esperança. Nosso pai não era inocente, Zé disparou, os lábios trêmulos. Ele estava envolvido com pessoas perigosas. Não era só um sonho de riqueza. Havia algo mais. Ele e o grupo do qual fazia parte planejavam algo grande e sabia o que ia acontecer, e nos deixou em perigo. O chão se despedaçou sob os pés de Maria. O que você está dizendo? O pai não era um criminoso. Ele era um bom homem. O desespero tomou conta e ela se sentiu vacilar. Você não sabe a verdade, o que aconteceu na noite do acidente. Ele estava fugindo. E Maria, essa gente atrás de nós não vai parar. Eles têm a prova que liga você a ele. Precisamos de você, temos que sair. Mas a realidade que ele revelava era um veneno. O pânico subiu como um incêndio incontrolável. Não, você não pode dizer isso. Maria berrou. O calor nas bochechas era o desespero gritando por reconhecimento. José se virou para o irmão, as palavras borbulhando no ar. Você está sendo manipulado, Zé. Não podemos deixar que o medo controle nossas decisões. Mas José não teve tempo para terminar. A porta da cozinha se arrombou e, em meio ao tumulto, uma figura alta e imponente entrou. Um homem que Maria reconheceu instantaneamente. Ele era um dos capangas que seu pai sempre evitava. É hora de acertar as contas, José. A voz dele ressonou na sala, banhando o tubo em um manto de terror. Maria assistiu, paralisada, enquanto o homem mirava com um olhar ameaçador. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de um jeito que Maria nunca imaginou. Não atire! Há muito mais em jogo do que você pensa. E nesse momento, tudo erguia-se. A verdade partido de um golpe devastador que confundia o significado de segurança na vida dela. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, tudo parecia questionável. O que ela realmente sabia sobre seu pai, sua família? As relações que construiu tremulavam nas sombras? Maria ficou sem palavras, sem um plano, enquanto o destino de todos estava em uma tênue linha entre amor e traição. E com um só movimento, o homem puxou o gatilho. Então, o mundo se reduziu a um clarão, e tudo o que Maria conhecia começou a desmoronar em pedaços. Ela não sabia que a próxima explosão de verdade seria a última. A bala voou, mas atingiria quem? Maria congelou enquanto o disparo ecoava pela sala. O som foi seguido por um grito. No instante em que a bala atingiu um corpo, tudo se desfez em um turbilhão de pânico. O homem que entrou com a arma se contorceu, caindo ao chão. Mas não era José que havia sido atingido. Era Zé, o irmão dele. Um instante de silêncio, seguido por uma onda de choque que atravessou a sala como um tsunami. Não, Zé! O grito de Maria acompanhou a cena insuportável. Zé estava estirado no chão, uma poça de sangue se formando ao seu redor. O terror tomou conta. O homem que atirou parecia tão surpreso quanto todos e agora, com a arma caída ao seu lado,
recuou, balbuciando palavras sem sentido. Eu não quis. Os policiais correram para dentro, a confusão aumentando. Afastem-se, mãos no ar! Mas ninguém estava ouvindo. A cena era um pesadelo. O desespero no rosto de Zé parecia congelar no tempo, e os outros mal conseguiam respirar. Levem-no, agora! Um dos policiais gritou, empurrando José para o lado. Maria estava paralisada, o olhar fixo no irmão caído, em conflito entre procurar ajuda ou permanecer em pé, como um soldado em meio à batalha. Zé, por favor, não! Ela se agachou, a adrenalina fazendo seu coração disparar, enquanto tentava ver o que ainda restava nele. Ele não pode ser Star! As palavras saíam interpactuadas de Maria. Mas Zé não respondia. Seus olhos começavam a se fechar, enquanto o sangue brotava com uma torrente de mentiras que haviam se acumulado por anos. José, faça algo! Sara gritava, puxando o braço de Maria. Precisamos ir! Mas a sala estava cheia de caos e a energia carregada estava prestes a explodir. Um novo estampido ecoou e por um momento o tempo parou. As paredes pareciam se fechar ao redor deles. Maria só conseguia olhar para Zé, a vida escorrendo entre os dedos, enquanto José tentava argumentar com os policiais. Mas suas palavras não faziam nada. Era apenas gritaria. E então uma nova reviravolta. Você nunca entendeu, Maria. Nunca. José gritou, a voz dele carregada de emoção. Eu não só estava fugindo. Zé fez parte disso. Ele também sabia. Ele estava envolvido com os mesmos homens. A acusação pairou no ar, como uma tempestade pronta para desabar. Não! O grito de Zé cortou a atmosfera, um lampejo de vida retornando. Eu não fiz nada! Mas suas palavras eram fracas. A dor devorava seu rosto. Maria, não confie nele. E então ele perdeu a força. A cena imediatamente se transformou em um coro de gritos. Chame uma ambulância! Alguém ordenou, mas parecia inútil. O caos crescente desviava a atenção de todos. A realidade crua envolvia o ambiente como um manto de desespero. Os olhares se cruzaram e Maria viu o que havia em cada um. Renata, apavorado. Sara, desesperada. E agora Zé, caindo em silêncio numa luta pela vida. Isso não pode estar acontecendo. Maria murmurou, a realidade a golpeando com monstros que ela nunca imaginou que existissem em sua própria família. Enquanto a sirene se aproximava, um misto de sentimentos inundava seu coração. Uma revelação insuportável germinava. José, o homem que pensou ser o seu amor, estava profundamente enredado em segredos que poderiam destruir tudo. E agora a vida de Zé, um homem que sempre esteve ao seu lado, pendia por um fio por causa desses segredos. Você sabia, não sabia? Maria lançou, dividida entre o amor e a traição. Você sabia sobre o que Zé fez? Eu não posso deixá-lo morrer! José gritou em resposta, mas seu olhar estava distante, como se a verdade o consumisse. Poderia ele realmente estar mentindo? Os laços da confiança estavam se esfacelando, mesmo quando a dor de Zé ainda pulsava no chão. Com isso, a vida que conhecia estava mudando para sempre. O que mais estava escondido? O que mais eles teriam que enfrentar juntos? O passado que os unia agora parecia uma armadilha. Enquanto Maria observava a cena desmoronando, uma pergunta persistiu. Seria capaz de confiar novamente em José?
Ou o homem que ela amava realmente era alguém que nunca conheceu? O desespero e a dúvida se entrelaçavam, e o caos envolvia tudo ao redor, enquanto uma dor profunda crescia, ecoando pelos corredores de suas memórias. O que estava prestes a acontecer a deixaria em estado de choque, e o que viriam a descobrir talvez fizesse tudo desmoronar ainda mais. Maria congelou enquanto o disparo ecoava pela sala. O som foi seguido por um grito. No instante em que a bala atingiu um corpo, tudo se desfez em um turbilhão de pânico. O homem que entrou com a arma se contorceu, caindo ao chão. Mas não era José que havia sido atingido. Era Zé, o irmão dele. Um instante de silêncio, seguido por uma onda de choque que atravessou a sala como um tsunami. Não! Zé! O grito de Maria acompanhou a cena insuportável. Zé estava estirado no chão, uma poça de sangue se formando ao seu redor. O terror tomou conta, e os outros estavam paralisados, incapazes de reagir. O olhar de José se transformou em horror, e ele se agachou ao lado do irmão. Zé! Não! 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 Zé olhou para José e os olhos dele estavam semi-abrindo, lutando para permanecer acordado. Mano, não! As palavras falharam. Maria se lançou à frente, tentando ver o ferimento. O sangue escorria. Sentiu um aperto no peito. Chame uma ambulância! Alguém faça algo! Ela berrou, sem saber para quem se dirigir. Perto do telefone! Renato gritou. Mas a confusão reinava. O pânico a estava consumindo, as sirenes ainda ecoando ao redor. Mas para ela, tudo era um barulho distante agora. O rosto de Zé estava pálido e a vida dele parecia escorregar entre os dedos. E então, do outro lado da sala, um som inconfundível, um celular tocando. Era o de Zé. Ele estava mapeado. Quem teria coragem de fazer tal coisa? Maria olhou para José, que estava desesperado demais para perceber. Pegue o celular! Maria gritou para Renato. Ele hesitou, mas May, a amiga que sempre esteve ao lado, se aproximou e pegou o aparelho. Atenda! Pediu Maria, vendo que Zé estava se debatendo. O telefone tinha que ser atendido. Algo possivelmente importante poderia estar ali. Renato finalmente conseguiu pegar o telefone e apertou atender. A tensão ao redor aumentou. O rosto dele mudou instantaneamente. Ei, você! O que você quer? Zé, é você? Uma voz rouca e autoritária soou do outro lado. O tempo está se esgotando. Você não pode ficar de fora. O plano está prestes a ser executado. O destino de todos está em suas mãos. O ar na sala parecia parar. Duvido que você tenha alguma condição. Renato retrucou, mas a voz não dava abertura para isso. Se você não pegar o que precisa rapidinho, Zé vai se tornar o novo coma da sua história. As palavras cortaram como facas e Maria sentiu um frio na espinha. Zé começou a gaguejar, tentando falar. Você, o quê? Como? Foram palavras incoerentes que não faziam sentido. Os olhares se cravaram na cena e Maria só conseguia pensar em Zé, na vida dele se esvaindo, enquanto a voz prosseguia. Não será só ele. O que fizemos com a família de você vai esclarecer cedo ou tarde. A escolha é sua. A voz soou distorcida. Zé colapsou ao chão, a expressão se apagando. Maria tinha certeza de que ele estava lutando, mas precisava saber o que havia ali. Zé! Não! O que está acontecendo? O que você sabe? Maria gritou,
mas ele não conseguia responder. Uma frieza dominou cada canto da sua mente. O passado estava se movendo rapidamente, revelando verdades que ela nunca esperava ouvir. A voz ao telefone finalizou. A contagem começa. E se você não agir agora, Zé não será o único em perigo. Lembre-se, o relógio está correndo. E abruptamente a ligação caiu. Um silêncio pesado tomou conta da sala. José olhou para Maria, os olhos cheios de pavor. O quê? O que ele quis dizer? Zé, por favor, você precisa se levantar. Zé! O grito dela ecoou, mas ele não respondeu. E antes que alguém tivesse a chance de reagir, uma figura apareceu na porta. Uma mulher. Alguém que Maria reconheceu. Era Clara, a velha conhecida de Zé, com um olhar intenso. Deixem-no, ela gritou, enquanto seus olhos estavam fixos em Zé. A mão estendida em um gesto frenético. Há mais do que vocês imaginam. Eu vim para ajudar, mas precisamos sair agora. Como? Como você sabe o que está acontecendo? Quem é você? Maria estava confusa, se perguntando o que Clara fazia ali. É uma questão de vida ou morte. O que Zé fez, ele está no centro e todos estamos envolvidos. As palavras dela eram um grito de alerta. E aquele momento a fez questionar tudo o que acreditava saber. O que Zé realmente tinha feito? Clara sabia, e agora isso mudava tudo. Juntos, todos estavam presos em um dilema sem saída, sem respostas. Se você não sair agora, Zé não será o único a pagar a conta, Clara reiterou, o desespero transparecendo em sua voz. Maria olhou ao redor, a mente girando. Qual era a verdade? O que realmente havia se desenrolado? A vida dela estava prestes a desmoronar, e a única certeza que tinha era de que tudo o que pensava que entendia estava prestes a se desvanecer em um abismo ainda maior. Esta foi a primeira vez que desconfiou de Zé, e não poderia imaginar o que ainda estava por vir. O que significava essa escolha que teriam que fazer? Maria estava paralisada, o olhar fixo em Zé, o irmão de José, que estava estirado no chão, com a vida se esvaindo enquanto o sangue se espalhava pelo piso da sala. As emoções a dominavam. Medo, desespero e a raiva borbulhavam como um vulcão prestes a entrar em erupção. Não, não, não! Ela gritava, enquanto tentava alcançá-lo. Mas Renato a segurou. Mãe, é perigoso! José se virou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto tentava desesperadamente realizar primeiros socorros. Mas era óbvio que Zé estava muito ferido. Não, não! Isso não pode estar acontecendo! Ele falhou em encontrar força nas palavras, o desespero refletido nos olhos. Clara, a amiga que entrou na sala, gritou: "Precisamos de ajuda! Alguém chame uma ambulância!" O caos contagiou a sala. Sirenes de polícia ainda soavam ao fundo. Mas para Maria, tudo parecia um eco distante. Zé estava se debatendo, a luta pela vida se esvaindo, enquanto a futilidade da situação a dominava. Zé, você vai ficar bem! Vai! Sua voz tremia, cheia de dor. Mas ele não parecia ouvir, os olhos dele se fechando cada vez mais. Eu não fiz nada, ele murmurou, a fraqueza nas palavras cortando o coração de Maria. Maria, por favor. O peso do desespero passava de ela para ele, cada segundo uma eternidade. A luz nos olhos dele começou a se apagar, e com isso, uma parte de Maria também parecia desaparecer. Não, Zé! Você não pode ir embora!
Ela se atirou para a frente, agarrando a mão dele, o calor se esvaindo sob seus dedos. Um gélido silêncio se abateu na sala. Ela olhou para a família, desesperada. José, faça algo! O que você sabe? O que ele fez? José hesitou, mas finalmente deixou que a verdade fluísse. Era sobre o pai. Ele se envolveu com os homens errados. Zé só tentou ajudar. A confusão tomou conta da sala e tudo ficou ainda mais caótico. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico. A tensão aumentando e explodindo em gritos. Tem que calar a boca! Clara gritou, tentando restaurar a ordem. Ei, escutem! A situação é maior do que todos nós pensávamos. Precisamos esquecer as brigas e trabalhar juntos. E naquele momento, a sala se aquietou, um súbito silêncio. As verdades estavam ali, tremendo na superfície, mas nenhuma delas poderiam ser enfrentadas se paiasse o medo. Maria olhou para o irmão, a vida escorregando, e reconheceu algo profundo. Era tempo de decisão. Zé! Maria gritou, a intensidade voltando, a urgência crescia. Nós precisamos de você agora. Você sempre esteve aqui e precisamos lutar juntos. Você não pode desistir. Ele abriu os olhos. Um lampejo de esperança refletido por um momento. A ligação estava alinhada. Havia algo mais importante, algo além do crime, algo que envolvia amor e família. As sirenes ficaram mais próximas. Clara se virou para Maria. Precisamos sair. É a única maneira de proteger Zé. Não podemos ficar aqui mais um segundo. Sim, vamos! Maria concordou sem saber exatamente o que esperar, mas cheia de determinação. Em um movimento quase instintivo, todos começaram a se mover. Zé, ainda ali, lutando pela vida. Maria se esforçou para levar o grupo. O que vamos fazer? Ela perguntou. A ansiedade vibrando como uma tempestade, uma onda de dúvida empurrando para frente, enquanto eles corriam pela casa. Existem passageiras que podem nos ajudar. Temos que chegar a tempo! Clara pronunciou, o desespero a guiando enquanto o grupo se movia, cada um carregando seu próprio fardo. Acabamos que os policiais entraram no lugar. Os olhos de Maria encontraram os de José. E naquele momento, ambos souberam que a batalha não era sobre Zé, mas sim sobre todos eles. Agora, nós juntos. Se você chegou até aqui e tá amando essa história, não perca tempo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a entregar mais conteúdo que você adora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final inesperado. E não hesite, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então,